Ainda aqui o autor de uma enciclopédia sobre a cerveja, Ronaldo Morado. Até já. E o autor de uma enciclopédia sobre cervejas, o Ronaldo Morado. Ele é autor de uma enciclopédia sobre cerveja. Eu vou começar com o cervejólogo Ronaldo Morado. É assim mesmo que se diz, cervejólogo? Cervejólogo. Você bebe cerveja desde que idade? Desde que eu podia, né? Desde os 18 anos. Antes não? Não. Nunca, antes nunca. A minha mãe era muito rigorosa com isso. Muito rigorosa. Eu tinha que fazer 18 anos para começar a beber. Mesmo assim, fora de casa. Porque em casa também não permitia nem entrar cerveja. Tá certo, muito bem. Eu vou confessar para você o seguinte. Eu não sou um bebedor de cerveja. Eu não sou bebedor de álcool de uma forma geral. Mas a cerveja, a minha avó é que dizia, cerveja vendesse em farmácia, ninguém comprava. Você obviamente não concorda com isso. Você, quando tomou a primeira vez, já gostou? Não. Primeira vez que eu tomei, eu não gostei. Ela é muito amarga, né? Pois é. E aí? Você insistiu? Faz parte até um pouco da cultura, né? Do adolescente, você tem contato, a galera, a turma, né? Toma uma cervejinha aí. Aí você vai acostumando. Toma, é uma ordem. Toma. Aí você se acostuma. É verdade. Como é que o seu interesse pela cerveja, um interesse mais profundo, como é que surgiu? Eu sempre fui muito estudioso e curioso, né? Essa característica me levou a ler muito e num determinado momento, na década de 90, executivo, viajando muito pelo mundo todo, essa curiosidade me levou a procurar livros sobre o assunto, que aqui no Brasil praticamente não tem. E fui comprando, lendo, adquirindo e lendo todos os livros que eu encontrei. Chegou no ponto que aquilo começou realmente, eu descobri o universo da cerveja. Certo. Esse universo é muito rico, tanto do ponto de vista da história, da cultura, e me interessei. E como é que surgiu a cerveja? Cerveja, é muito difícil determinar isso, porque os registros que nós temos, por exemplo, a escrita, ela foi desenvolvida 4.000 anos antes de Cristo. Então, qualquer coisa... a palavra escrita. A palavra escrita, né? Então, já ali, há 4.000 anos antes de Cristo, já se falava, os textos já falavam tanto de cerveja quanto de vinho. Então, a conclusão é que, no mínimo, aí, uns 2.000 anos antes, né? Desde que o homem começou a desenvolver a agricultura. Então, é até curioso, muitos debates que dizem assim, quem que surgiu primeiro, né? Cerveja ou vinho? É um debate que não leva a nada, mas isso move muitas rodas de conversa, né? E dá muito interessante discutir sobre isso. Eu acho que foi a cerveja porque é muito mais provável que tenha sido por acidente do que por realmente se desenvolver e querer fazer alguma coisa. Que tipo de acidente, Ronaldo? A cerveja, conhecendo o processo de fabricação, você entende como que pode ter sido fácil isso acontecer. O que é malte? Né? Quando nós dizemos malte, malte é você pegar o cereal e coloca ele de molho, e o que está acontecendo ali? Uma reação química, que é uma germinação natural, está quebrando as moléculas de amido em açúcar. Né? Isso pode ter acontecido. Né? Imagina, por exemplo, uma aldeia, uma tribo, você colhe o cereal, pode ser arroz, pode ser trigo, qualquer cereal, e coloca isso numa tina, né? Para armazenar. Choveu, molhou. Né? E, evidentemente, alguém foi lá e tirou. O tempo que ela ficou de molho e ele tirou, já transformou o amido em açúcar. Nós chamamos isso de malte. Isso é que é malte. Né? Muito bem. Se você coloca para secar, esse malte, imagina que se colocou numa outra tina para secar e choveu de novo. Como já tinha açúcar, aquilo azedou. Ao azedar, transformou em álcool. Cerveja. Quer dizer que por acaso, você acha que surgiu por acaso?
quer dizer, 2 chuvas. 2 chuvas. Choveu primeiro, germinou, transformou em açúcar, de amido para açúcar. E aí ninguém mexeu? Tirou e pôs para secar, né? Numa outra tina. E não deixou ali. Choveu. Aí choveu de novo. Ao chover de novo, como já é açúcar, já não é mais amido, essa mistura fermenta, né? Como qualquer coisa, leite fermenta. Né? Tudo. E ali vira álcool. Ué, na África mesmo tem um período que cai uma frutinha das árvores, o nome não me lembro. Amarula, que cai a amarula, os bichos esperam elas apodrecerem, ou seja, ficarem maduras demais, aí fermentam, comem aquilo fermenta mais ainda no estômago e os bichos ficam inteiramente bêbados. E todo ano, é verdade, vocês nunca viram isso? Já viram? Eles ficam inteiramente bêbados e ficam esperando ansiosamente aquela época do ano chegar. Todos os animais ficam rondando ali. Quer dizer, no momento nenhum eu penso nisso, nem defendo isso, mas para fazer o livro, eu estudei muito. E até mesmo porque o homem procura o álcool, né? Isso na natureza, passarinho, por exemplo, ele procura a fruta quando ela já está fermentando. Ou seja, quando ela já está produzindo álcool. Que é para ele ficar alegre, aí canta que nem um louco. Mas tinha antigamente umas pessoas que faziam uma maldade terrível com o passarinho. Eles pegavam o passarinho e davam com conta-gota cachaça para o passarinho. O passarinho ficava extremamente bêbado de não conseguir voar nem andar. E ficavam vendendo isso pelas ruas, o passarinho assim andando na mão e tal. Aí você comprava o passarinho, achava aquilo barato. No dia seguinte o passarinho estava morto. Quer dizer, isso é de uma crueldade que não tem tamanho. Mas esse passarinho que bebe a fruta fermentada, ele sabe da dose, né? Enfim, passarinho que bebe fruta sabe exatamente qual é a dosagem, até onde ele pode ir. A produção de cerveja nos mosteiros... De Idade Média, que nós já estamos falando, né? Depois aí já a Idade Média, depois da queda do Império Romano. Quando então começaram a surgir os mosteiros, né? Isso é muito interessante, a história da cerveja, no livro tem um capítulo que eu exploro bastante isso, e foi a parte que mais me deu trabalho, né, de escrever, que é porque é importante os mosteiros na história humana, porque nessa época eles eram as concentrações de pessoas que sabiam ler, né, eram letrados, né? Os mosteiros, eles eram as pequenas vilas que tinham que ser autossustentadas, né, ou autossustentáveis. Produziam sua própria comida, faziam sua própria roupa, seu queijo, seu leite, etc. Né? Os mosteiros ali ficaram concentrados os monges e viviam ali a sua vida de clausura. E então também eles produziam vinho e produziam cerveja. Como eles eram, vamos dizer, cultos, né, que aprendiam a ler para poder ler a Bíblia, para poder transcrever, transmitir os ensinamentos, então eles também desenvolveram muito as técnicas, né, de fabricação de cerveja, receitas próprias. Então os mosteiros têm um papel muito importante na Idade Média. Na organização, inclusive. Isso. E antes disso, no tempo dos romanos, o Império Romano, por exemplo, né? Que aí estamos falando em Idade Média, já é posterior. Mas no Império Romano fazia-se cerveja? Sim. A cerveja ela surgiu ali, hoje é o Iraque, né, na Mesopotâmia, entre